Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Lógica e Programação. Nessa aula de hoje, dando continuidade ao que vimos aí nas semanas anteriores, em que comentamos a respeito dos computadores, do hardware dos computadores e a parte de software, tá? Eu quero trazer para vocês alguns conceitos aí que serão necessários para que a gente possa prosseguir, a efetivamente a parte de programação, ok? Conforme eu tinha falado para vocês, um software, o que ele é um software? Ele é um conjunto de instruções que a gente pode entender como uma série de ordens, que são enviadas ao nosso processador para que a gente consiga resolver um determinado problema específico, tá? Só que para a gente chegar nesse nível, de produzir esse código, são necessários alguns conceitos básicos e algumas formas de você organizar o seu pensamento, tá? De tal forma a produzir o programa que consiga resolver aquele problema, certo? Nessa aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho desses conceitos. Estes são os temas que nós iremos abordar na nossa aula de hoje. Eu acredito que vai ser uma aula um pouquinho mais curta, do que a gente faz normalmente, tá? Mas nós vamos comentar com vocês um pouquinho aí sobre dados, sobre informação, que vocês vão ver que são coisas totalmente diferentes, tá? Sobre algoritmos e programas. Vou mostrar um pouquinho também a respeito da parte de estrutura de dados, tá? E a gente vai comentar um pouquinho sobre a teoria à prática. O que eu quis dizer com isso aí para vocês, tá? Como é que a gente faz para sair de uma ideia até chegar um programa de computador que funcione, ok? Então vamos lá. Primeiro conceito que eu quero mostrar para vocês, tá? Dados. O que são dados? Ok? Dados são observações documentadas ou resultado de medição, tá? Então a gente obtém dado quando a gente observa o ambiente à nossa volta e faz anotação a respeito de alguma característica específica que a gente está observando, ok? Importante, um dado ele pode transmitir uma informação. A gente vai mostrar para vocês mais para frente que tem essa diferenciaçãozinha, ok? Nós podemos obter dados tanto através dos nossos sentidos, visão, tato, audição, paladar, ou através de um processo de medição. A gente pode utilizar, por exemplo, um sensor, que detecta alguma grandeza. Como, por exemplo, posso utilizar um sensor infravermelho para detectar a presença de uma pessoa. Posso utilizar um sensor de vazão para verificar o quanto de água eu estou consumindo na minha casa. Eu posso utilizar, por exemplo, uma célula de carga para medir massa que eu estou utilizando em determinada receita culinária, por exemplo. Ok? Basicamente, quando a gente tem dados, a gente segue esse caminho aí. Eu tenho o mundo físico, ou o mundo comportamental, ou o mundo sensorial. Eu observo, ou meço esse mundo, faço anotações e a gente obtém então os dados, ok? Para nós, que estamos trabalhando aí no ambiente computadorizado, o que significam dados? Eles podem ser textos, eles podem ser fotos, eles podem ser figuras, eles podem ser sons, animações e etc. E além disso, os dados são elementos sintáticos, ou seja, eles podem ser organizados de tal forma que faça algum sentido para nós. Como, por exemplo, um diário de classe, uma base de cadastro de CPF, que seria basicamente uma tabela, ou CNPJ, o cadastro do Bolsa Família, dentre vários outros aí que a gente pode citar para vocês. E no computador, apesar de eu ter dito para vocês que os dados eles podem ser de vários tipos diferentes, eles são classificados em basicamente 3 tipos, tá? Dados numéricos, dados de texto ou dados de data, beleza? Alguns exemplos que eu tenho para vocês sexo, estado civil, nome, rua, CEP, SIC, status do cliente. São exemplos aí de variáveis alfanuméricas que envolvem texto ou números, ok? Data de vencimento de uma conta, data de nascimento são exemplos de variáveis de data, certo? E aqui eu quero levantar para vocês algumas reflexões. Porque, em essência, os computadores são máquinas que processam dados. A gente sabe disso, tá? Mas como que esses dados são processados pelos computadores? De que forma que eles são representados para que a máquina consiga, então, processar esses dados? E por que os computadores não processam informação? Eu quero deixar essas perguntas em aberto, depois vocês pensem aí, após o término da aula. Mas vamos lá. Informação, segundo conceito que eu quero passar para vocês, tá? Informação é uma abstração informal que representa alguma coisa significativa. Por exemplo, se eu quero falar que Curitiba é uma cidade bonita,
é algo abstrato. A gente tem aí conceitos Curitiba, a gente tem cidade, tem bonita, tá? Mas se eu falar para um computador que Curitiba é uma cidade bonita, ele não vai entender isso. Ele não vai entender o significado que está por trás dessa frase. Ele vai ver os caracteres. Curitiba é uma cidade bonita, mas ele não vai saber o que isso significa, tá? E aí que a gente faz essa diferenciação entre informação e dados, ok? Nós podemos representar a informação através de dados, mas o computador ele não consegue entender o significado dessa informação. Beleza? Então, por exemplo, se eu tenho lá a situação de aprovado, reprovado dos alunos a partir de um diário de classe. O computador está armazenando isso tudo lá, tá? Ele sabe a nota de cada um. Mas ele sabe o que significa estar aprovado ou estar reprovado? Não. Outro exemplo, um texto escrito em chinês é puro dado para quem não entende chinês. Digamos que você, aluno, veja um texto em chinês, tá? Você está vendo aqueles dados, você está vendo aqueles caracteres, aquelas letrinhas diferentes, aqueles símbolos diferentes, tá? Mas você não consegue entender a informação por trás daqueles caracteres, certo? A informação, então, ela está ligada muito a esse conceito de semântica, de significado. O próximo conceito que eu vou apresentar para vocês é o conceito de algoritmos e programas, que vocês já entendem mais ou menos o que se trata, tá? Algoritmo é uma palavra um pouquinho diferente, né? Mas ela tem um conceito bem simples. O algoritmo é um conjunto finito de regras que fornece uma sequência de operações para resolver um problema específico. Em palavras mais simples, tá? Por exemplo, uma receita de bolo, ele é um algoritmo, tá? Para que você consiga produzir ao fim desse algoritmo um bolo, ok? É um passo a passo. Como fazer tal coisa? Isso é um algoritmo, beleza? E um algoritmo, ele é composto por dados, né? Nós temos aí um texto que descreve esse algoritmo, mas ele também contém informação, tá? Por quê? Quando você vai produzir um algoritmo, você tem que sequenciar as operações que devem ser realizadas, como por exemplo no bolo lá. Existem uma série de etapas que você tem que percorrer para produzir o bolo, tá? Você tem que sequenciar essas etapas de maneira lógica, tá? Utilizando o seu raciocínio, para que você consiga atingir o objetivo daquele algoritmo. Okay? Se você inverter os passos da receita do bolo, você não vai obter o bolo. Então, a gente fala que o algoritmo ele contém informação. Porque existe um trabalho de quem produz esse algoritmo, né, de introduzir essa lógica do sequenciamento das operações. Certo? Uma vez que nós temos o algoritmo, nós já estamos prontos para obter o nosso programa, que na verdade é um algoritmo escrito em linguagem de programação. Não se preocupem com isso agora, tá? Nós vamos explorar mais esse conceito de linguagem de programação mais à frente. E nós vamos comentar também dessa parte de algoritmos mais adiante no nosso curso. Ok? Mas algumas características básicas que nós temos em algoritmos. Eles têm finitude. O algoritmo ele deve sempre terminar após um número finito de passos, tá? Então, na receita do bolo, você tem o passo 1, passo 2, passo 3, tá? Até o passo 10, por exemplo. Chegou no passo 10, acabou. Todo algoritmo ele tem fim. Definição. Cada passo de um algoritmo deve ser precisamente definido. As ações devem ser definidas rigorosamente e sem ambiguidades, tá? Ou seja, em cada passo do seu algoritmo, você tem que escrever o que deve ser feito de maneira precisa, sem confusão, para que uma pessoa que não tem experiência com aquilo consiga fazer, tá? Então, uma pessoa que nunca cozinhou, ela deve ser capaz de executar cada uma das etapas da receita de bolo. Próximo. Entradas. Um algoritmo deve ter 0 ou mais entradas, isto é, dados que lhe são fornecidos para que o algoritmo seja executado. Isso aqui já pensando mais no ambiente computadorizado. Mas voltando ao nosso exemplo da receita de bolo, o que seriam entradas? Os nossos ingredientes. Os ingredientes que eu tenho que utilizar para estar efetuando aquele algoritmo. Certo? Próximo conceito, saída. Um algoritmo deve ter uma ou mais saídas, isto é, quantidades que têm uma relação específica com as entradas. Tá? Se o algoritmo ele não tiver saída, pessoal, quer dizer que ele não faz nada. Então, todo algoritmo tem pelo menos uma saída, que no caso da receita é o bolo. Beleza?
E efetividade. Um algoritmo deve ser efetivo. Isso significa que todas as operações devem ser suficientemente básicas, de modo que possam ser, em princípio, executadas com precisão em um tempo finito por um humano usando papel e lápis. Isso aqui, pessoal, está relacionado com a questão, né, da execução do algoritmo em ambiente computadorizado. Ok? Todo algoritmo que nós executamos nos computadores, ele pode ser feito por uma pessoa, desde que você dê tempo e as condições necessárias para que ela execute aquele algoritmo. E é isso que nós queremos dizer com efetividade, que pode ser efetivado. Eu trouxe aqui para vocês dois exemplos aí de algoritmos, tá? Digamos que a gente queira fazer aí um saque num banco 24 horas, do ponto de vista de quem saca o dinheiro, tá? Qual que seria o primeiro passo? Primeiro passo, verificar previamente a quantia a ser sacada. Eu saber, né, quanto que eu preciso sacar. Segundo passo, ir até um banco 24 horas, né? Terceiro passo, colocar o meu cartão, digitar a minha senha, né, para eu poder entrar no ambiente, fornecer a quantia que eu desejo retirar. Se o meu saldo for maior do que o valor que eu quero retirar, eu vou conseguir então retirar o meu dinheiro. Retiro o cartão e saio do banco 24 horas. Okay? Cada um dos passos descritos de maneira extremamente simples, para que a pessoa consiga fazer, mesmo ela não tendo uma experiência prévia. Beleza? Outro exemplo, tá? Num formato um pouquinho mais diferente. Um algoritmo para converter um intervalo em segundos, tá? No seu equivalente em hora, minuto e segundo. Então, por exemplo, eu tenho lá 4.000 segundos, é equivalente a tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Beleza? Vamos lá, nós temos aí no nosso início 4 variáveis. Depois a gente vai discutir esse conceito de variáveis, tá? Mas 4 variáveis inteiras. Total, horas, minutos e segundos. Sendo que eu vou escrever o total, né? O tempo, o intervalo total nessa variável total aqui. Então eu vou digitar lá um valor. Eu quero converter o valor, por exemplo, de 5.300 segundos. Vai ser o meu total, tá? A quantidade de horas vai ser total dividido por 3.600. E eu vou guardar nessa variável horas aqui. A quantidade de minutos vai ser dada por essa expressão aqui de baixo. Vai ser o total menos esses horas dividido por 3.600, tudo isso dividido por 60. E vou salvar exatamente aqui nessa variável. E os segundos vai ser o total, na verdade o resto da divisão de total por 60. Ok? É isso que significa esse símbolo de porcentagem aqui. Beleza? E para terminar, né, eu vou mandar o meu sistema ele escrever essa frase. O intervalo corresponde a tantas horas, tantos minutos e tantos segundos. Tá? Sendo que isso aqui seria a variável hora, variável minuto e variável segundos. Okay? O restante é tudo texto. Tá? Eu gostaria também de comentar rapidamente com vocês um pouquinho sobre essa parte de estrutura de dados. Tá? Porque os programas de computador, eles tanto recebem dados quanto eles podem também produzir dados. De acordo com o tipo de programa, tá? Você pode ter uma quantidade elevada de dados. É onde existe a necessidade da gente produzir, então, o que a gente chama de estrutura de dados. Eu não sei se vai dar tempo de passar isso para vocês, tá? Durante esse nosso curso, mas eu posso tentar passar alguma coisa mais adiante. Então, por exemplo, são estruturas de dados, pilhas, filas, vetores, matrizes, tá? Alguns deles eu trouxe como exemplo para vocês. Ó. Isso aqui seria um vetor. Eu tenho várias posições. No caso aqui seria um vetor de caracteres. Em cada posição eu armazeno um caractere. Tá? Isso aqui seria uma árvore de dados. Okay? Em cada posição dessa árvore também eu tenho uma informação guardada. Isso aqui seria, por exemplo, uma fila. Tá? Que eu vou colocando informações uma atrás da outra. Por isso que tem esse nome de fila. E todas essas estruturas são formas da gente armazenar os nossos dados, tá? Dependendo do tipo de programa, vai ser necessário um tipo ou outro tipo. E nessa última sessão de teoria da prática, eu gostaria de passar para vocês rapidamente aí como é que a gente faz para sair, né,
da ideia, que é o algoritmo, né, para a gente chegar então, né, no programa que pode ser então executado pelo computador. Conforme eu mostrei para vocês, tá, pessoal, os algoritmos eles podem ser escritos aí, né, numa linguagem, pode ser até no português, tá? A gente vai descrever isso aí um pouquinho mais para frente na próxima aula, tá? E ele descreve como deve ser feito algo. De maneira geral, aí, o algoritmo não pode ser executado diretamente por um computador, porque ele está em português e o computador não entende português, tá? Programas de computador reais, né, eles são compostos por instruções de máquinas, tá? Existe uma linguagem específica que a gente chama de linguagem de programação, na qual a gente codifica esse algoritmo, para que então a máquina consiga executar aquilo que nós idealizamos, beleza? É importante ressaltar, tá, que existem vários tipos de linguagem de programação, de acordo com a plataforma que você está trabalhando, tá? E apesar dos algoritmos não poderem ser executados diretamente por um computador, os algoritmos podem ser traduzidos para qualquer uma dessas linguagens de programação. Então, um algoritmo funciona para qualquer linguagem de programação. E além disso, a gente tem algumas outras ferramentas que podem nos auxiliar nesse processo de codificação, que são elas. A linguagem de programação, né, que corresponde a um conjunto de regras para que você consiga expressar, né, uma determinada ideia, um determinado processo que está em um algoritmo. Tá? Por exemplo, analogia, se você vai escrever uma receita para um chefe francês, é importante que seja escrita em francês. Se você quer escrever uma receita para uma máquina, é importante que esteja escrita em linguagem de máquina. Beleza? Ambiente de programação, ele te dá o suporte para que você trabalhe com essa linguagem de programação e faça a conversão para algo que o computador entenda. Tá? O ambiente de execução é responsável por executar o código que você criou. Tá? Existe também as ferramentas de apoio à programação, para você produzir alguns algoritmos, né, em alguns formatos diferentes, como por exemplo o ML, que ajudam você a estruturar o programa que vai ser executado posteriormente. Então, o que nós temos basicamente é isso aí. Ó. Nós temos uma ideia, né, que é representada através de um algoritmo, ou uma linguagem algorítmica, que eu vou estar mostrando para vocês que existem alguns tipos de algoritmos diferentes. Tá? Fazendo uso aí das ferramentas de programação, da linguagem de programação e dos ambientes de desenvolvimento, a gente converte esse algoritmo para a linguagem de máquina, e depois a gente envia esse algoritmo, esse conjunto de instruções, para que o nosso software, nosso computador, execute então aquela tarefa. Ok? Só para ilustrar para vocês, né, para vocês terem uma ideia do que se trata aí, de um código de máquina, eu trouxe para vocês o mesmo exemplo em duas linguagens diferentes. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu falei para vocês, que converte horas para segundos para um período de horas, minutos e segundos, escrito em linguagem Java. É dessa forma aqui, tá? E também aqui em linguagem C, que é a linguagem que eu vou estar ensinando para vocês nesse curso. Então, aquela ideia, aquele algoritmo, né, poderia ser executado em linguagem C, utilizando essas linhas de código mostrado aqui para vocês. Ok? Obviamente que eu não quero que vocês entendam o que está sendo representado aqui para vocês agora, né? Porque tem várias funções aqui que eu não apresentei para vocês ainda. Mas ao final do nosso curso, vocês vão ler isso aqui, né? E vão entender o que está acontecendo, tranquilamente. Pessoal, e essa aula eu vou estar encerrando por aqui, tá? Eu vou deixar alguns exercícios para que vocês resolvam lá disponível no Google Classroom. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.